Caminho de Santiago vem do mar. Estranha essa observação, né? Acompanhe esse episódio aqui, que eu quero colocar algumas ideias factuais que a gente pode voltar muito mais no tempo sobre essa região que a gente diz que tem 1000 anos. Meu nome é Guilherme e esse é o podcast do Caminho de Santiago, onde a gente conversa sobre assuntos peregrinos. Bem-vindo, bem-vinda. Quando a gente fala de Caminho de Santiago como a gente conhece hoje ou como a gente lê hoje, a gente tem que entrar numa análise do que é sincretismo religioso ou sincretismo cultural também. Isso acontece quando a minha cultura ou a minha religião usa de outras que estão lá, ressignifica e recria símbolos, rituais, para que eu seja o predominante. Isso é muito comum na religião católica. Quando eu vou falar então agora sobre o Caminho de Santiago nessa área, de forma nenhuma é tirando o respeito, e eu acho que é uma coisa muito sensível, porque a gente está falando de religião, a gente está falando de crenças, e a gente está falando sobre um caminho que leva a uma das referências cristãs maiores que a gente tem, que são os apóstolos, que é o apóstolo Tiago. Mas por que eu falo que o Caminho de Santiago vem do mar? Além da que a gente conhece, que a gente lê e relê, e depois de falar do tanto a gente só conhece isso, é o transporte dos restos mortais do apóstolo Tiago pelo mar, numa situação muito miraculosa, muito improvável, tecnicamente impossível de ocorrer da forma como falam. O Caminho de Santiago, então, a primeira referência que nos contam é que ele vem do mar, ele chega pelo mar. Quem descobre os restos do apóstolo Tiago, vendo as estrelas caindo sobre o Monte Lebredon, na Galícia, na cidade que hoje é Santiago de Compostela, é um pastor de nome Pelaio. A etimologia da palavra Pelaio é aquele que vem do mar, o marítimo. O Caminho de Santiago tem como símbolo uma concha. Essa concha, muitas pessoas repetem muitas vezes em todos os textos para que ela é usada, se era para o peregrino tomar água, se era porque o peregrino ia à Galícia e trazia isso como uma comprovação da peregrinação. Essa talvez seja uma história nova, é um pacotinho que explica para a gente de forma rápida, é isso e acabou. A concha, ela volta à Grécia. É uma referência que a gente não pode tirar da história. Com Afrodite, que nasce da concha, que vem do mar. Lá no nosso site, eu vou pedir para que você visite o assunto lá, porque ele é muito mais extenso e mais técnico, que é o amigosdocaminhodesantiago.com.br. Saindo daqui, já dá uma olhadinha lá, ou se você está no Spotify, tem o link do nosso site também. Afrodite, que vem do mar, ela é transformada em Vênus pelos romanos, que fazem o sincretismo, que fazem a apropriação da cultura grega, e que os romanos faziam, como a gente faz, é construir templos e significados por todos os cantos. Muito provavelmente, a concha entra na Espanha pelos romanos e pelos templos e altares a Vênus. A gente chama essas culturas antigas de mitologias, os politeísmos, mas vamos lembrar que são culturas milenares também. Quando a gente pega a religião católica hoje, ela conta de uma forma muito recente, ela usa do sincretismo sem nos avisar, ressignificando todos os símbolos. Então a gente tem uma história muito pronta sobre tudo que está aqui exposto para a gente. A gente tem a época de Caminho de Santiago, a gente tem o porquê das coisas, a gente tem tudo colocado.
mas os símbolos que transitam no caminho de Santiago e Pelaio e o barco do apóstolo que nos escapam uma origem marítima disso tudo, remonta a religiões e crenças mais antigas. Se você estudar religiões antigas, se você buscar isso, você vai ver que muita referência, se não vem do céu, vem do mar. A formação e a chegada de não vou usar a palavra mito de uma forma pejorativa, a, a construção do sacro, a explicação do homem mais antigo é que ele vinha do céu ou do mar. No caso do Caminho de Santiago, a gente tem o mar muito presente e talvez a gente tenha que voltar aos celtas, que esses sim eram os proprietários das terras todas, os comandantes das terras todas do Caminho de Santiago, de toda a Península Ibérica. Os celtas não estavam somente na região da Galícia. Toda a península ela tinha a presença celta, e a gente está falando de uma coisa antes antes dos mouros e antes dos romanos também. Os romanos sobrepõem toda essa cultura e toda essa religião celta. O Caminho de Santiago é uma região sacra antes disso tudo. Isso é uma coisa muito legal de se colocar luz no assunto, porque será que o caminho foi construído para visita ao túmulo do apóstolo ou será que ele é uma coisa muito mais antiga? Será que o Caminho de Santiago é um imã de atração, como a gente vê? Sempre sendo uma rota sacra, nós estamos num momento de Caminho de Santiago muito específico. Daqui a 3.000 anos, se muda a matriz religiosa, provavelmente o Caminho de Santiago continua sendo e tendo a importância que tem. O Caminho de Santiago ele é responsável por grandes catalisadores ocidentais. O Brasil sai do Caminho de Santiago, sai de uma movimentação política que ocorre com os templários dentro do Caminho de Santiago. Isso é uma coisa que é factual. Isso não é uma coisa que as pessoas acham. Quando você traça acontecimentos do mundo, o Caminho de Santiago está muito presente nisso tudo. Por que ele atrai tanto? Porque as pessoas frequentam a região esse paralelo 42 do Caminho de Santiago. O homem mais antigo está no sítio arqueológico no meio do Caminho de Santiago. Não está perto, está no meio do Caminho de Santiago. A cidade de Atapuerca, ela volta a 1,3 milhões de anos com o Homo antecessor, que é a referência mais antiga que existe, é um dos elos da evolução humana. Isso volta com a análise de um comportamento humano antigo. O Homo viator, que quando se imaginava que o homem viajava somente em busca de comida, a migração era por comida, existia o homem que viajava em busca de conhecimento. Quando você pensa no conhecimento antigo, era o de descobrir onde o sol se punha, onde o mundo acabava, aonde as coisas iriam dar, onde a imaginação dele podia levar ele. Então o homem se movimentava por isso também. E a rota do Caminho de Santiago fez parte de muitas buscas na Idade Antiga. O Caminho de Santiago tem que deixar de ser visto como a gente conhece ele hoje somente. Isso é uma coisa muito importante. Muita luz começa a cair sobre esse assunto, a abrir análises sobre o assunto do Caminho de Santiago. Está em simpósios pelas universidades da Espanha, está em livros que não são livros que os mais tradicionais costumam ler, porque ele quebra toda a sequência, os fatos quebram toda a sequência que foi empacotada sobre o Caminho de Santiago. Goethe, filósofo que é o precursor da pedagogia Waldorf, por exemplo, que hoje está espalhada pelo mundo. O Goethe não era um escritor de romances e filosofia como a gente conhece tradicionalmente. A maior obra do Goethe é sobre medicina,
ciências naturais, e o Goethe dizia que a Europa foi construída caminhando a Compostela. O Caminho de Santiago participa, não sei se de forma coadjuvante somente, ou o que faz com que ele seja participante dessa forma, das maiores transformações. O Caminho de Santiago tem muito mais dúvidas que respostas. Se você quiser buscar as origens, você vai bater nas paredes da história cristã. Elas são muito curtas em relação ao Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é uma rota iniciática há muito tempo. A gente tem que sair da era cristã, a gente tem que ir para a era dos romanos, a gente tem que sair da era dos romanos e ir para os celtas. E aí as referências terminam porque isso tudo foi massacrado culturalmente pelas pessoas que chegam. Os romanos são muito presentes no Caminho de Santiago. Quando os romanos são presentes, a gente coloca os gregos lá, que não foram, mas os romanos são o sincretismo e a adaptação dos gregos. E a gente chama tudo isso de mitologia e lenda também. E aí é uma forma que nos foi ensinada de desmerecer quem vem antes. Então, quando falarem para a gente que as religiões e culturas milenares do Oriente existem, a nossa cultura também é milenar. É que nós temos um embrulho prontinho, que é muito costumeiro, de ressignificar tudo e nos colocar em livros recentes, em significados cristãos e católicos. Isso não é um desrespeito em cima do assunto. Quando a gente fala de Caminho de Santiago e da sacralidade daquela região, daquele ímã, daquele ponto energético da Terra, a gente só está dizendo que existem muito mais coisas e que hoje começa a cair luz sobre esses assuntos. Quando você ler sobre o Caminho de Santiago e quando você estiver no Caminho de Santiago, olhos abertos para o que a gente não consegue ver. O Caminho de Santiago é um local de observação e quanto mais você souber, mais você aproveita o Caminho de Santiago. Não tanto você precisa saber de coisas, história técnica, mas se te abre um pouco a cabeça para você olhar para aquilo e se perguntar quando isso começou, e se você começa a estudar sobre isso, você vai chegar em pontos muito mais distantes do que você imagina, como o mar, como os gregos, como os celtas. Muitas localidades importantes do Caminho de Santiago vêm dos celtas e não da nossa era cristã. O templo ao sol Araçoles, em Finisterre, os romanos tomam aquilo, essas referências já se perdem, mas aquilo é uma região celta para rituais celtas. Construções do Caminho de Santiago estão colocadas em localidades sacras celtas. Então, o Caminho de Santiago, ele tem muito mais coisas do que sabemos abertamente. Eu sei que é um assunto bem diferente ou complicado de se chegar, mas busque as raízes. Não tenda como tudo pronto aqui. E buscando essas raízes, você vai na tua cabeça começar a entender que, na verdade, não somos nós, não foi a igreja, não foram os romanos, não foram os celtas, talvez o Caminho de Santiago e essa região do paralelo seja um ponto importante no planeta. Ele é catalisador, ele participa de muita coisa transita por lá. Será que é uma coincidência? E é uma coincidência que você está indo para lá? É uma coincidência que nessa época de mundo se fala tanto sobre o Caminho de Santiago? Que histórias que estão lá, que estão pedindo para chegar, que estão pedindo para ser trazidas. Quantas pessoas foram ao caminho nesses últimos 50 anos e de lá para cá começaram a estudar, entender e clarear ideias e histórias. O caminho está começando a falar. E como eu te comentei no meio desse podcast,
Dá uma passada lá no nosso site, www.amigosdocaminhodesantiago.com.br. Tem muita coisa para quem está se preparando, se esse é o teu caso, ou se você já está indo para o Caminho de Santiago. O site é o nosso portal, onde você acessa o YouTube, os canais nossos também sobre história. Tem também uma mentoria que eu trabalho com os peregrinos que estão buscando mais conhecimento para ir para o Caminho de Santiago. E lá eu explico tudo sobre isso. Um abraço e até a próxima.